Fala, meu pequeno gafanhoto, você tá no Praticando Matemática, o seu canal de matemática para concursos militares, o melhor do BR. Tá fazendo a prova da EA, vai se preparar para a prova da EA ou algum outro concurso militar? Fica ligado, né? A gente vai ter um super aulão aqui agora de funções, vou resolver várias questões da prova da EA, então vai ter só bizu insano. O que você vai fazer? Vai deixar o like da aprovação, porque é aluno que vai ser aprovado deixa like no começo do vídeo, vai fazer sua inscrição no canal também com o sininho ativado para não perder nenhum conteúdo e vai aproveitar essa aula maravilhosa e já chega comentando qual bizu você mais gostou, tá? Vou esperar no final você comentar qual foi o bizu mais insano dessa aula que você aproveitou e vamos juntos para cima deles com determinação, beleza? Tá animado? Eu tô animado. Se liga, vai vir agora a bateria de resolução de questões de função da prova da EA. Vem que vem! Seja uma função definida por f de x igual a 4x menos 3, a função inversa ele chamou de f de menos 1, então função inversa que é clássica, cai pra caramba. E ele quer a função inversa com o x igual a 5. Eu vou fazer isso pelo módulo tradicional, tá legal? E depois eu vou te dar um bizu, porque a gente vai utilizar bastante esse bizu em outras questões, que essa questão que a gente está vendo aqui agora, ela é uma questão bem clássica da prova da EA. Então observa, se ele falou que f de x é a mesma coisa que 4x menos 3, o que eu posso fazer aqui, pequeno gafanhoto? Eu posso falar que y é igual a 4x menos 3. Por quê? Porque f de x é a mesma coisa que y. Lembra disso, ó. F de x é a mesma coisa que y. Guarda no seu coração, porque isso aqui é extremamente importante. Beleza? Daí, para achar a inversa, não sei se você já acompanha o canal, mas se você acompanha, você já sabe o processo de encontrar a função inversa, que é trocar o x por y e o y por x. Então, aqui vai ficar x é igual a 4y menos 3. Beleza, Michael. X é igual a 4y menos 3. Eu faço uma troca de x por y e agora eu faço o quê? Você vai se preocupar em isolar o seu y. Então, olha só, x, o 3 está somando, está subtraindo, ele vem para cá somando, tudo isso igual a 4y, e aí o 4 vai ir dividindo. X mais 3 sobre 4 é igual a y. Então, qual é o processo para a gente poder achar a função inversa? Você troca x por y e isola o y. Então, nesse momento, eu encontrei que a minha função inversa ela vale o quê? X mais 3 sobre 4. Foi o que eu encontrei. Acabou aí? Não, porque ele quer saber essa função no ponto 5, quanto que vale. Então, olha só, calculando a função inversa com x igual a 5, eu vou ficar com 5 mais 3 sobre 4, o que dá 8 sobre 4, que vai te dar como resultado 2. Mas, como eu disse, esse é um método tradicional, letra C. Tem mais algum método, Michael? Tem mais algum método, claro que tem, e esse método é muito bisurado. Observa que aqui, ó, esse x aqui, que eu estou tacando na função, eu estou tacando x na função inversa. E quando eu taco x na função inversa, o que é esse x na função normal? Ele é o y. Como assim, Michael? Domínio é x, imagem é y. Quem é domínio na função inversa é a imagem da função normal, porque a função leva daqui para cá, e aí a inversa vai fazer o caminho de volta. Então, significa o quê, pequeno gafanhoto? Significa que eu posso fazer isso da seguinte maneira. Se eu tenho x na função inversa, basta trocar ele por y na função normal. Então, 5 é igual a 4x menos 3. Aí, olha como é que fica de boa. 5 mais 3 é igual a 4x. 8 é igual a 4x. E aí você vai encontrar que o x também vale 2. Maneiro, né? Então, você pode encontrar a lei da função, ou fazer o macete. Mas, claro, nesse caso que ele está falando de função inversa, que é um valor específico da função inversa, um valor do domínio da sua função inversa. Então, ele quer um valor ali específico. Então, você pode fazer desse jeito. O ponto de interseção dos gráficos das funções f de x mais 2 e g de x pertence a qual quadrante? Galera, interseção de função. Quando que as funções elas se interceptam, né? Quando que acontece isso? As funções elas vão se interceptar quando elas são iguais. Ou seja, meu pequeno gafanhoto futuro sargento da aeronáutica, o f de x precisa ser igual a g de x.
Caraca, Maico, só isso, só isso. Olha o bizu, bem no bizu. O f de x é x mais 2. Então, ó, x mais 2 tem que ser igual a 2x menos 1. Beleza, beleza. Então, ó, o 1 vai vir para cá trocando o sinal e o x vai vir para cá trocando o sinal. Eu vou ficar aqui 2x menos x, o x ele vai valer 3. Só que eu preciso encontrar o valor de y. Então, você tem duas funções, ó. Eu tenho a f de x. Deixa eu colocar meu óculos aqui. Ó, eu tenho que a f de x vale x mais 2. E eu tenho que a g de x vale 2x menos 1. F de x e g de x eu posso trocar por y. E como elas são iguais, se eu tacar x igual a 3 em qualquer dessas funções, qualquer uma dessas funções, o resultado que vai voltar é o mesmo. Quer ver? Ó? Se eu tacar aqui, calcular o meu f de 3, eu vou ficar com 3 mais 2, que dá 5. Se eu calcular o g de 3... eu vou ficar com 2 vezes 3 menos 1, que também dá 5. Mas eu só precisava calcular em um desses pontos. Tudo bem? Então, eu encontrei um ponto que é o 3 e o 5. Lembra da divisão dos quadrantes? Você lembra da divisão dos quadrantes? A divisão dos quadrantes funcionava assim, ó. Você tinha o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Como o x vale 3 e o y vale 5, se você plotar aqui, ó, desenhar, você vê que ele cai no primeiro quadrante, até porque os dois valores são positivos. Os dois valores só são positivos quando, de fato, aquele ponto está no primeiro quadrante. Beleza? Topzinho? Topzinho, né? Bonita? Bonita questão. Vamos para mais uma? Questãozinha de inequação. É importante, né? Cai para a estante a inequação do primeiro grau e do segundo grau. Ele diz assim, ó, a solução dessa inequação é... Galera, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, vou copiar a minha inequação aqui. E aí, como é que a gente resolve uma inequação do primeiro grau? Você faz como se fosse, né, aspas, como se fosse uma equação do primeiro grau. Como assim? Porque a gente vai partir dos mesmos princípios. Ó. Vou fazer distributiva, vou fazer distributiva, vou fazer distributiva, vou fazer distributiva. Primeiro para tirar os parênteses. Então, ó, 2 vezes x dá 2x. 2 vezes 2 dá 4. Repete o 5x. Por quê? Porque ele está fora do parênteses. Então, fiz a distributiva aqui e ficou isso aqui fora. Tudo isso menor ou igual que 4 vezes x, 4x. 4 vezes 3 é igual a 12. Por que eu disse que parece muito uma equação do primeiro grau? Porque você vai fazendo aqueles princípios de organizar, puxa para lá, puxa para cá, só que no final, obviamente, vai te dar uma desigualdade. Então, maior ou menor. E tem uma jogada que é muito importante, que se você tiver que multiplicar por menos 1, a boquinha do meio muda de lugar, muda de lado. Então, se ela está apontada para cá, ela aponta para lá. Mas só se eu multiplicar por menos 1. Daí, o que vai acontecer? 2x mais 5x, eu vou começar a organizar a brincadeira, né? Então, antes de eu somar, eu vou passar o 4x para cá. Então, se ele mudou de lado, troca o sinal dele, né? O 12 está aqui quieto. O 4 está positivo, vem para cá, negativo. 2x com 5x dá 7x. Menos 4x, menor ou igual que 12 menos 4, que vai te dar o 8. Beleza? Deixa eu puxar um espaçozinho para cá, vai precisar. Então, eu vou ficar com 7x menos 4x, um 3x. Menor ou igual que um 8. Acabou aí? Não. O 3 está multiplicando, eu vou passar ele para cá, dividindo. Ah, Maico, mas não dá um número exato. É exatamente. Olha só, quando você faz 8 dividido por 3, você vai ter uma dízima. Você vai ter 2,66666, vai embora. O que significa isso olhando a reta numérica? Presta atenção. Você tem aqui a sua reta numérica, tem aqui o 0, tem aqui o 1, tem aqui o 2. Esse 2,666 ele vai estar depois do 2. Então, eu vou colocar aqui, 2,666. Como ele fala que tem que ser menor ou igual, então é uma bolinha fechada, porque pode ser o 2,66
E aí menores são valores que vêm para a esquerda. Tranquilo? E aí presta muita atenção, olha só. Ele falou, pode-se afirmar que pertence a esse intervalo o número. Aí você vai olhar, ó, qual desses números das alternativas, né, de fato estão aqui. Repara que o 3 está fora, o 4 está fora e o 5 está fora. Quem está na barrinha laranja, que é a nossa solução, que é o nosso intervalo solução, é somente o número 2, que é a letra A de aprovado, beleza? A de aprovação é a nossa questão aí. Aviso rápido, tá? Tô parando aqui a aula só para te dar um recado. Se tá se preparando para a prova da EA, tá com medo de matemática, quer se preparar melhor, indo do zero ao avançado com muitos exercícios e muitas aulas teóricas, cara, clica na descrição, tem a nossa plataforma, a mais bisurada do Brasil. Mais de 1000 alunos já estudaram com a gente e foram aprovados em concursos militares e você pode ser o próximo, tá? Clica aqui no link se você quer se preparar com a matemática da EA bisurada. Valeu? Vamos lá, vem que vem, continuam para a aula. A 4 é top, ela vai usar um negócio que a gente fez lá no começo, que é essa questão aí de achar a função inversa. Só que ele não quer num ponto, né? Então a gente vai ter que fazer o processo, ó, f de x é 4x mais 3. Ele quer a função inversa. Só que olha só, aqui é quase a mesma coisa, né? Ele, ó, em 2013 ele falou 4x menos 3, chega aqui em 2014 ele faz 4x mais 3. Olha como é que ficou a nossa inversa aqui. X mais 3 sobre 4. Aqui vai ficar x menos 3 sobre 4. Você vai ver. A gente vai conferir aqui e tu vai ver que é muito parecida. As ideias são bem recorrentes na prova da EA. Então, se você praticar bastante questões anteriores, provavelmente você vai sair na boa e vai conseguir se sair bem na prova. Claro que tem que ter um domínio do conteúdo ali prévio, mas praticou questão, você vê que não tem muito mistério. Então, qual é a jogadinha aqui? Ó? O y, ele vale 4x mais 3. Beleza? Só que se eu trocar o x por y, que é o processo que eu falei na questão 1, eu vou ficar com x é igual a 4y menos 3. Mais 3. Quase que eu erro aqui o sinal, né? Quase que o inimigo agiu. Passo o 3 para o outro lado, eu vou ficar com x menos 3 é igual a 4y. Para achar a inversa, eu preciso isolar o y. Então, vai ficar x menos 3 sobre 4 é igual a y. Falei para vocês? Eles basicamente repetiram a questão de 2013, né, no ano seguinte. E aí vamos para a questão número 5. Questão linda também. Ele falou essa função e ele quer o conjunto domínio, que é x pertencente aos reais. Galera, presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Quando ele fala de domínio, ele está falando de valores de x. E eu gosto muito da analogia que a função ela é uma maquininha. Como assim uma maquininha? Ela é uma máquina que você taca número, ela calcula e sai um outro número. Só que o que você vai tacar nela? Pensa que a função é uma máquina de fazer bolo. Você pode tacar uma caneta na máquina de fazer bolo? Não, porque quebra. Então você tem ali, você só pode tacar os ingredientes certos na máquina de fazer bolo. Aí tu vai falar, Michael, saquei. Então quando ele pergunta o domínio, ele está te perguntando o que você pode tacar. E aí se tiver alguma coisa que é problemática, você cria um aviso falando o que não pode. Observa que a minha função ela é x mais 5 dividido por raiz quadrada de x menos 1. Aí você tem que ser malandro, olha só. Eu tenho aqui uma função que tem uma divisão. Se é uma função que tem divisão, primeiro observa, existe algum valor que se eu colocar nesse camarada aqui de cima, vai dar problema? Tem algum valor que dá problema? Tipo, jogar qualquer valor ali. Tem algum valor que dá problema? Aí muitos alunos falam, o 5 negativo, Michael, porque o 5 negativo vai zerar. Então, mas 0 dividido por alguma coisa que não é 0 pode acontecer. Se você tem nada e vai dividir para 5 pessoas, você vai ficar com nada. Tudo bem? Então, em cima eu não tenho nenhum problema. Agora, embaixo eu tenho muitos problemas. Por quê? Porque eu tenho uma raiz. Então, primeira coisa, se eu tenho uma raiz quadrada de algum valor, isso implica automaticamente que aquele valor que é o radicando tem que ser maior ou igual a 0. Só que eu tenho um outro problema. Se eu falar que x menos 1 precisa ser maior ou igual a 0,
Eu estou falando que pode zerar, ó, maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero. Então, eu estou falando que pode zerar. Só que isso está no denominador. E quando você tem uma fração, A dividido por B, isso implica também que o meu denominador nunca pode ser zero. Com isso, então, você vai ter que fazer uma adaptação e tirar esse igual aqui, para não ter problema. Daí, o que acontece, meu pequeno gafanhoto? Você tem que x ele é maior que 1. E se ele é maior que 1, é a letra A. Agora que te falou de domínio, a gente vai falar de uma outra parada muito legal, que é a imagem. Beleza? A imagem. Quem acompanha o canal sabe do Nectar. Sabe do Nectar. Quando ele pergunta conjunto imagem, eu já falei, assassino português e salva matemática. Você lembra de imagem com Y. Imagem com Y. Por que imagem com Y, Michael? Porque quando ele fala de imagem, ele está falando do desenho da função ali, onde você tem desenho no eixo Y. Então, é bem simples essa questão. Você vai ter que fazer uma análise. Ó. Eu tenho aqui, ó, repara que eu tenho desenho aqui, então a bolinha fechada aqui e bolinha fechada aqui, ó, porque eu tenho 10 e vai no 4. Então, eu já sei que tenho imagem no intervalo fechado entre 0 e 4. Que você coloca como colchete. Aqui que você não pode deixar o inimigo agir agora. Ó. Veja que nessa faixa que eu coloquei de verde, eu não tenho gráfico. Eu só vou voltar a ter gráfico nessa partezinha que eu vou colocar para você de rosinha. Eu só volto a ter gráfico ali. E aí, qual é esse intervalo aqui, então? Qual é esse intervalo aqui? Ele é um intervalo aberto no -2, porque é uma bolinha aberta. E ele é fechado no -5. Só que eu botei fora de ordem, né? Deixa eu ajeitar aqui. Ele é fechado. Como o 5 ele é menor. Então, ele é fechado no -5 e ele é aberto no -2. Tá legal? Porque aqui, ó, eu tenho esse ponto aqui. Michael, e agora? Como eu tenho esses dois pedaços para fazer o meu conjunto imagem, eu faço uma união de dois conjuntos. Então, basta eu fazer aqui, ó, -5 menos 2, união com 0 e 4, que bate certinho com a nossa gloriosa letra C. Sejam FG funções polinomiais do primeiro grau, tal que o gráfico de f passa por 2, 0 e g passa por -2, 0. Se a interseção dos gráficos é 0, 3, é correto afirmar que... Olha o bizu, preste atenção. Eu vou chamar a função f de x, de ax mais b. E eu vou chamar a função g de x de mx mais n. Vou ter que dar letras diferentes. Só que ele está perguntando de crescente e decrescente. Como é de crescente e decrescente, o que vai acontecer? Você pensa comigo. Lembra que a função do primeiro grau, ela, para você ver se é crescente ou decrescente, você precisava ver o valor do a? Se o a era maior que 0, então a gente chamava essa função de crescente. Se ele era menor que 0, a gente falava que era o quê? Decrescente. Tudo bem? Claro que aqui o a, né, tá sendo m, né? Eu só mudei a letra para não confundir. Aí você vai falar, tá, Michael, entendi, saquei, mas e agora? Agora você vai ver que eu tenho na função f, dois pontos que a função passa, que é o ponto 2, 0 e é o ponto 0, 3. Por quê? Porque esse ponto é ponto de interseção, então ele pertence tanto na primeira quanto na segunda. A gente falou de interseção na questão número 2. Para eu achar, aí que está o Nectar. Você não vai precisar encontrar a função, fazer o sistema e coisa do tipo. Para você achar o coeficiente angular da reta, que você usa até em geometria analítica e também usa em função, é y2 menos y1, x2 menos x1. Como eu tenho os dois pontos, daquela minha reta, eu consigo, de fato, encontrar numa pancada só. Porque eu posso aplicar a fórmula, o meu segundo ponto é esse e meu primeiro ponto é esse. Então, faz 3 menos 0, dividido por 0 menos 2. Isso dá 3 dividido por menos 2, menos 3 sobre 2. Ela é negativa. Então, a primeira função ela já é decrescente. Beleza? Se eu não fiz o cálculo errado. Então, a primeira função
ela já é decrescente, ó, porque ela é 2, 0, 0, 3. Então, esse menos esse menos esse. 3 menos 0 dá 3, 0 menos 2 dá menos 2. Tá aí tranquilo? Beleza? Aí, na segunda, quais são os pontos que eu tenho? Deixa eu sair daqui para a gente ganhar um espaço, né? Se eu tenho aqui, ó, menos 2, 0, e eu tenho ponto 0, 3, fazendo a mesma fórmula para encontrar o m, eu tenho 3 menos 0, 0 menos menos 2. Isso vai dar 3 e aqui vai dar 2. 3 sobre 2. Então, essa daqui ela é crescente. E a primeira ela é o quê? Decrescente. Só pelo coeficiente angular. Acabou. Matou a bichinha, corre pro abraço, letra D. Agora, ó, questão de 2015. Novamente de inequação. E aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte. Como é um sistema de inequações, você tem que resolver uma de cada vez. Então, resolvendo a laranjinha, eu tenho que 2x mais 3 tem que ser maior ou igual a zero. Então, eu tenho que o 2x tem que ser maior ou igual que menos 3. Então, o x tem que ser maior ou igual que menos 3 sobre 2. Aí eu vou resolver a de baixo. Tem que resolver uma e tem que resolver a outra. Então, ó, você vai resolver a de baixo. Resolvendo a de baixo, eu vou ficar com x menos 8 tem que ser menor que 3x menos 5. Faz aqui a organização, ó, o 3x vem para cá trocando o sinal e o 8 vem para cá somando. Então, eu vou ficar com menos 2x e aqui o 3 positivo. Beleza? E aí, o que vai acontecer? Ó, você vai multiplicar por menos 1, ambos os lados, e eu vou ficar com 2x. Aí a boquinha muda de lado, porque eu multipliquei por menos 1. E aqui o menos 3. Então, x tem que ser maior que menos 3 sobre 2. Parece que deu a mesma coisa, não é? Só que tem um porém. Nosso primeiro intervalo, ele é uma bolinha fechada no menos 3 sobre 2 e vai embora para a direita, que é maior. O nosso segundo intervalo, ele é uma bolinha aberta no menos 3 sobre 2 e vai embora para a direita. A nossa resposta, pequeno gafanhoto, é o seguinte. Como isso é um sistema de inequações, você precisa fazer a interseção desses intervalos. O que significa a interseção? Significa o que repete, beleza? Nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Claramente, dá para ver que é o que vai vir para cá. Vai embora, do 3 sobre 2. Mas o que você tem que ter em mente é, vai descer bolinha aberta ou vai descer uma bolinha fechada? E é aqui que muita gente deixa o inimigo agir. Preste atenção, interseção é o que repete nos dois conjuntos. Eu estou falando que o primeiro conjunto ele tem o elemento menos 3 sobre 2, porque é fechado. O segundo conjunto ele não tem, porque é aberto. Se eu tenho que pegar quem está em um conjunto e não está no outro, quem está em um conjunto e está no outro, o menos 3 sobre 2 está nos dois conjuntos? Não, ele só está no primeiro. Ele pode vir para cá como bolinha fechada? Não, porque ele só está em um dos conjuntos. Para ele cair na resposta, ele tem que estar nos dois ao mesmo tempo. Então, você vai colocar uma bolinha aberta. E aí vai ficar x maior que menos 3 sobre 2, que bate com a nossa letra C. Questão 9, que ela fala assim, ó, na função mn, quais são os valores de mn respectivamente? Então, vamos lá. O que ele faz aqui, galera? Ele fala que f de 3 é igual a 4, então, quando ele coloca x igual a 3, o resultado da função que é y é 4. Então, ele vai ser aqui, ó, x igual a 3 e y igual a 4. E aqui ele coloca x igual a 2 e y igual a menos 2, porque o resultado de x da função, o x que eu coloco na função, o resultado dá o valor de y. Lembrando, como a função eu posso trocar f de x por y, então a função é y igual a mx menos 2 vezes m menos n. Y é igual a mx, vou fazer aqui distributiva, menos 2m mais 2n. Fiz distributiva aqui. Beleza? Aí o que vai acontecer? Eu vou colocar esse ponto aqui e esse ponto aqui. Você já viu que vai dar um sistema, né? Então, colocando o ponto 3, 4, ó, quando o y vale 4, o x vale 3. Então, vai ficar m vezes 3
menos 2m mais 2n. Então, eu vou ficar com 4 é igual a 3m menos 2m mais 2n. 4 é igual a 1m mais 2n. Show, show. Faz agora com outro ponto, ó. Menos 2 é igual a mx, então vai ficar m vezes 2 menos 2 vezes m mais 2n. Menos 2 é igual a 2m menos 2m mais 2n. Tranquilo? Deixa eu sair daqui para a gente ganhar um espaço. Vapo, porque são simétricos, então menos 2 é igual a 2n. Beleza, daqui eu posso concluir, se eu passar para cá dividindo, que o meu n vale menos 1. Se o n vale menos 1, eu consigo encontrar o valor do m. Por quê? Porque é só trocar aqui, ó. 4 é igual a m mais 2 vezes o menos 1. 4 mais com menos vai dar menos, então aqui vai dar menos 2. Passo 2 para cá e aqui vai dar m. Show? Então, eu vou ter que 6 vale m. Qual era a pergunta dele? Ele quer o valor de m e n, respectivamente. O m deu 6 e o n deu menos 1. Então, só pode ser gloriosa, poderosa e, finalmente, a nossa letra C. A questão 10 fala assim, ó. Ele quer essa função, é uma função e o seu domínio. De novo, galera, domínio. Então, a gente vai analisar aquilo que dá problema. Lembra que a gente já fez uma de domínio? Então, eu vou analisar aquilo que dá problema. Analisando aquilo que dá problema, primeiro eu vou nessa parte aqui, no denominador. X mais 1 é o denominador. Só que o denominador de uma fração pode ser zero? Não pode. Então, esse denominador tem que ser diferente de zero. Daí, eu vou concluir que o meu x tem que ser diferente de menos 1, porque eu passei ele para cá, ele mudou o sinal. Esse é meu único problema, porque é uma função que tem soma e soma de frações. Então, o que vai acontecer? Essa função aqui, ó, x menos 1, x mais 1, o problema é só aqui embaixo, então tem que ser diferente de zero. É bem parecido, ó, com essa questão que a gente fez aqui na número 5. Só que a número 5 só tinha o outro pedaço. Então, vindo aqui, ó. Ó. Agora, analisando o nosso outro problema, qual é o nosso outro problema? É esse daqui. É o denominador. Raiz quadrada de x mais 4. O x mais 4, ele teria que ser maior ou igual a zero para aquela existência, condição de existência, funcionar. Só que como ele está no denominador, igual aquela questão número 5, eu tiro esse igual aqui. E daí eu vou ter que o x tem que ser maior que menos 4. Só que eu analisei o problema separado, então eu tenho que colocar o domínio com o aviso das duas coisas. Ó. O x tem que ser diferente de menos 1 e também ele não pode ser igual, maior que... ele não pode ser igual ou menor que o menos 4. Por quê? Porque esses são dois pedaços. Se der problema em um, deu problema na função toda. Se der problema no primeiro, deu problema na função toda. Se der problema no segundo, deu problema na função toda. Então, com x diferente de menos 1 e x maior que menos 4, a gente vai ter que bater com a nossa gloriosa, poderosa letra D de dado. Show? Gostou, cara, dessa super aula? Comenta, qual foi o maior bizu que você aprendeu? E ó, só para lembrar, ó, se você quer se preparar com matemática para a prova da EA bisurada, a gente tem o nosso curso de matemática, vai estar aparecendo aqui. Outras aulas também bisuradas para você não deixar o inimigo agir. Vai estar tudo aparecendo aqui nos cards e eu tô te esperando na próxima aula focada na banca da EA, beleza? Quebramos tudo e vamos juntos para cima deles com determinação. Valeu!